Eu tinha 14 anos em 2015. Era mesmo uma adolescente que achava muito injusto fechar a escola que eu estudei por tantos anos. E a gente lidou com um momento de repressão. Esses jovens ficaram muito traumatizados. Não voltaram para as ruas, eles foram extremamente massacrados, perseguidos. Em 2015, estudantes protagonizaram um movimento de ocupação de escolas em São Paulo contra uma proposta de reorganização escolar do governo Geraldo Alckmin. O projeto previa fechar cerca de 94 escolas, além de realocar estudantes para outras unidades. Após os alunos ocuparem mais de 200 escolas pelo estado, o governo recuou da medida. O movimento, que ficou conhecido como Primavera Secundarista, acabou impulsionando atos por outras cidades e estados. Já em 2016, outras pautas como o teto de gastos e a reforma do ensino médio foram incorporadas às manifestações. Passados 10 anos, qual o legado desse movimento ao país? Como estão os anseios da juventude atualmente? Quando iniciou a ocupação mesmo, foi um ato assim de indignação mesmo, de revolta, mas ali sem uma consciência política de um ato político tão grandioso que foi, a partir do momento que foi acontecendo, a gente foi tomando a ciência. Então, acho que foi um processo, um desdobramento bem importante pra gente. Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora de verdade, assim. Formaram-se ali depois os grupos de trabalho, né, para manter a escola funcionando, né, o grupo da limpeza, o grupo da alimentação. Essa coletividade, esse trabalho em conjunto foi algo muito grandioso. Eu vi na prática uma coisa que desde 2013 tinha sido colocada, assim, que é de que a gente tinha que participar da política diretamente na forma como ela atingia a gente, assim. Só que a gente recebeu uma repressão muito forte. Sai fora. Para compreender a ocupação de escolas, é preciso compreender também as jornadas de junho de 2013. As jornadas de junho de 2013 começam como um movimento progressista que nega partidos e organizações, mas o fato, e esse fato a gente não pode negar, é que as jornadas de junho foram capturadas pela extrema-direita. O que ocorreu? Se abriu a caixa de Pandora da insatisfação, e ela é incontrolável. Quando junho de 2013 é capturado, a extrema-direita emerge também como um espaço de organização da juventude, com muito mais recurso e com muito maior contundência do que o próprio movimento estudantil. E com isso nascem movimentos como o Movimento Brasil Livre, que é o MBL, e aqui eu estou falando sem emitir meu juízo de valor, só estou narrando os fatos. Sai o MPL e surge o MBL, né? Ficou aquela coisa de junho, ser o ovo da serpente, e que foi a origem de todo o problema, do golpe, que eu discordo, eu sempre discordei dessa narrativa. Quando a gente olha as marchas do impeachment, o público é muito diferente, né? É um público mais velho, um público mais elitizado, né? Enquanto você tinha em junho jovens. Esses jovens ficaram muito traumatizados e não voltaram para as ruas. O mesmo aconteceu com os estudantes que ocuparam as escolas. Eles foram extremamente massacrados, perseguidos. As ocupações secundaristas, elas tinham um contexto político, um contexto conjuntural, por óbvio, né? Então, a gente estava ali naquele contexto de impeachment, de golpe parlamentar, mas a pauta não era sobre isso. A pauta era do ataque à educação, então a reforma do novo ensino médio, o congelamento dos investimentos nas áreas sociais, como saúde, como educação. E a grande questão é que muitas dessas coisas não melhoraram de lá para cá, né? Algumas, inclusive, pioraram, algumas, inclusive, se aprofundaram. Então foi um movimento espontâneo, com pouca interlocução, com pouco trabalho de organização política, mas que conseguiu apresentar uma agenda, foi vitorioso em São Paulo, mas também foi vitorioso em outros lugares do país, com revogação de leis, ou seja, a ocupação de escolas ela é vitoriosa, e ela tem um grande legado, que pela primeira vez na história do Brasil, os estudantes pulavam o muro para ficar dentro da escola,
para se manter na escola, lutando, batalhando, ocupando a escola, dormindo na escola. Mas quando iniciou a ocupação mesmo, a menina Ingrid, de 10 anos atrás... A ocupação é um direito nosso e a gente entrou tudo organizado. Agora a gente se organizou lá fora antes de entrar e ocupar, e agora a gente está organizando aqui dentro. E é um direito nosso, a gente vai lutar pela escola e contra essa reorganização aí, que é um absurdo que ele está criando. Se eu sou professora hoje, é totalmente por conta dessa minha participação no movimento de ocupação. Isso levou a 2016 a gente ocupar a nossa escola, né, contra o escândalo das merendas, né, contra a falta de comida na escola. Por ter pego o governo estadual desprevenido em 2015, com as ocupações, a gente conseguiu ter um espaço para agir, enfim, estourou todo aquele movimento. Em 2016 já foi diferente. O governo estadual estava se preparando já, se vacinando mesmo, né, contra o nosso movimento. Foi o último grande movimento dos estudantes em escala nacional, né, assim. E eu acredito que não tem como repetir, porque movimentos assim, eles acontecem de forma espontânea justamente porque existe alguma coisa na conjuntura, na política, em que movimenta e que torna aquilo possível naquele momento, naquela conjuntura, para aquela geração, né? Quando a gente tem uma resposta da juventude, uma resposta de um movimento social sobre um problema, o capital, o Estado, as instituições, elas se organizam de alguma maneira para impedir que isso volte a acontecer. Eu considero que é um movimento muito importante, pena que a síntese desse movimento já não consegue mais ser verificada, porém eu tenho vários alunos na USP que vieram desse movimento que pretendem trabalhar em escola pública, então tem ainda um fio de esperança aí para dar sequência a esse legado tão importante que os jovens conquistaram no Brasil. A gente acredita que a gente tem sim algumas dificuldades de mobilização, de fazer grandes movimentos como foi o das ocupações, e a gente entende essa dificuldade de mobilização como alguns fenômenos que aconteceram no Brasil e que dificultaram inclusive o movimento estudantil, o movimento social como um todo, de se articular. Foi o golpe em 2016, foi a eleição do Bolsonaro, trazia esse sentimento da antipolítica cada vez maior, o que dificultou, inclusive, da gente aglutinar tanta gente, da gente convencer tantas pessoas. Às vezes, a gente fica tão apegado às bandeiras partidárias e se esquece do que faz sentido no dia a dia das pessoas, né? E é um pouco do que a extrema-direita está conseguindo fazer no nosso lugar, na minha opinião. A juventude sempre vai buscar o ponto mais questionador da sociedade. E muitos jovens brasileiros se engajam em movimentos de extrema-direita porque eles vão buscar essa radicalidade que na prática eu não vejo como radicalidade, eu vejo como sectarismo. Então, 10 anos depois, o que é possível dizer é que a insatisfação não organizada do campo progressista e a insatisfação capturada, sequestrada pela extrema-direita geram o que hoje a gente verifica nas redes sociais. O movimento fundamentalista cristão tem uma série de jovens, o Nicolas Ferreira é uma expressão, a Erika Hilton, do lado progressista, também é uma figura muito relevante. Então, o jogo ele está, quando muito, empatado, mas em geral tem vantagem da extrema-direita por essa capacidade de ter recurso, institucionalidade e sequestrar a insatisfação que emergiu a partir das jornadas de junho de 2013. As ocupações de escola, elas são uma consequência de junho de 2013 e ocorre o mesmo processo. Então você teve uma geração que experimentou a rua e que essa experiência não foi positiva. E, portanto, não voltou mais para isso. Ao mesmo tempo, essa geração já não está tão jovem, a próxima geração que veio a partir de uma internet cada vez menos propícia para a construção de ambientes coletivos, de ambientes de luta, de processos de reivindicação cidadã. De um outro lado, jovens bastante frustrados, né, com uma sociedade que tem gerado cada vez mais precarização do trabalho, um trabalho que não promove bem-estar, uma educação que não se transformou, uma geração que pegou pandemia
que aí se agravou vários problemas de saúde mental, de isolamento social. A nossa juventude perdeu um pouco a capacidade de sonhar, de transformar a realidade, de transformar o nosso país, esse desejo de transformação, essa esperança do que vem, seja com movimentos de privatizar a educação, seja com movimentos ali de individualizar cada vez mais as relações. Isso fez com que a nossa geração tivesse essa dificuldade, né? Essa dificuldade de coletivizar as coisas, de se entender enquanto ser coletivo na sociedade. Esse molde de uma geração que não é ensinada e que não sabe se revoltar com alguma coisa. Ou se indignar, uma geração que está, de certa forma, anestesiada, né? Isso não significa que não exista ainda uma juventude progressista, que ainda não exista uma juventude que queira fazer as coisas, que queira fazer diferente, que queira se movimentar. Significa só que hoje ela se organiza de outra forma e ela ainda não nos mostrou e não nos disse exatamente como se organiza, assim. Então, eu acredito que a gente precisa conseguir dialogar um novo sonho brasileiro, a gente precisa conseguir construir uma esperança, um projeto político, um projeto de sociedade que as pessoas apostem, que as pessoas olhem e que os olhos brilhem, que o coração bata mais forte, que as pessoas se empolguem, né? Então, enquanto a gente não conseguir encontrar isso para dialogar, a gente vai perder espaço. A gente vai perder espaço da juventude e da sociedade como um todo, não só da juventude. Vários jovens que no passado eram, por exemplo, progressistas, depois se tornaram conservadores. Então o movimento inverso também é possível. Então o futuro está em disputa ainda, não tem nada dado nem nada garantido para nenhum dos lados. Eu sempre sonhei com essa promessa de que a gente vai conseguir participar enquanto população mais diretamente da política, né? Então, que a força social, né, das classes oprimidas, ela vai ser grande um dia, que vai crescer, enfim, que a gente vai conseguir pautar a política de acordo com as nossas necessidades, né? Acho que o tempo, ele não frustrou esse sonho. O tempo, ele fez a gente amadurecer em cima dos percalços que a gente vai ter até chegar lá, né? A gente vai precisar derrotar um setor que quer definitivamente manter a política na mão, né, dos poderosos. Eu acho que foi amadurecimento, assim, do sonho que eu tinha, mas sem perder as esperanças.